Últimas movimentações do Vasco no mercado de transferências, acerto com meia atacante e chegada de novo reforço ao Rio de Janeiro para passar a integrar equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco, comandado pelo técnico Fernando Diniz, tenta buscar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após o compromisso contra a equipe do Santos, placar de 6-0, e após isso, 2 compromissos em que o Vasco não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Agora terá mais uma oportunidade, dessa vez fora de casa, contra a equipe do Sport, atual lanterna da competição, para que consiga, quem sabe, obter uma vitória fora de casa, ganhar um pouco mais de confiança, somar pontos e subir na classificação atual. Desde a grande goleada contra a equipe do Santos, o Vasco não conseguiu vencer mais em relação também ao Campeonato Brasileiro. A pontuação estagnou, a pressão voltou a subir a cada rodada, pois o Cruz Maltino atualmente circula numa parte da tabela de classificação extremamente incômoda, não só para o elenco, mas também para o próprio torcedor. E agora o Vasco na 16ª colocação com apenas 19 pontos, exatamente a mesma soma acima da equipe do Vitória, primeira equipe presente na zona de rebaixamento. Com uma vitória que fosse conquistada fora de casa contra o Sport, o Vasco conseguiria chegar a 22 pontos, ganharia fôlego para encarar mais os compromissos e também principalmente voltaria ao Rio de Janeiro para jogar com o seu torcedor ao lado, como grande maioria. Para que isso possa acontecer, o Vasco precisará repetir o volume ofensivo que, por exemplo, teve contra a equipe do Botafogo, mesmo não conseguindo um placar que pudesse permitir uma vantagem ao Gigante da Colina. A equipe conseguiu construir para que conseguisse assim acumular um volume ofensivo que permitisse chances mais claras de gol. Algo que, por exemplo, não aconteceu contra a equipe do Corinthians. Agora, contra o Sport fora de casa, o torcedor do Vasco espera que o plano ofensivo possa acontecer de uma forma adequada. O Cruz Maltino não deve ter tanta mudança para o jogo contra o Sport. O compromisso deve ter um Vasco com Léo Jardim, Pumita, Hugo Moura, Freitas e Lucas Piton na defesa. No meio, a presença de Barros, que voltou a ser titular, e Jair, um pouco mais à frente, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e também a presença do centroavante Pablo Verrete. Para esse compromisso em específico contra a equipe do Sport, o Vasco deve ter novidades para o seu plantel que pode ser utilizado no compromisso. As 2 caras novas na janela que chegaram por último deverão e ter a possibilidade de entrar em ação no duelo da 22ª rodada contra o Sport, sendo eles Matheus França e também Robert Renan, 2 jogadores que já aparecem no bid da CBF, treinaram normalmente durante os últimos dias e passam a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para estrear com a camisa do clube. É oportunidade também do torcedor Cruz Maltino visualizar as primeiras participações de ambos os jogadores e que chegaram também com o aval do técnico Fernando Diniz durante os últimos momentos dessa janela de transferências de meio de temporada, que permitiu o Vasco realizar algumas contratações na busca por elevar o nível da equipe nesse ano atual. Robert Renan poderá ter a possibilidade de conseguir se enquadrar no setor defensivo, onde o Vasco ainda passa por algumas dificuldades em determinados momentos. Foi justamente para isso que o jogador foi contratado, dado também as suas qualidades e características que permitiram Diniz sinalizar ele como uma boa opção para que o Vasco pudesse contratar. Agora presente no plantel, o jogador deve ter as primeiras oportunidades na busca por se encaixar como uma peça, quem sabe, titular no compromisso e também se firmar como um jogador presente no plantel de Diniz, como um atleta titular. Já no setor ofensivo, Matheus França, outro jogador que chegou com um aval do técnico Fernando Diniz, é um atleta ofensivo que consegue fazer funções extremamente importantes do meio para frente, um atleta que também joga como meia, mas também que consegue jogar um pouco mais aberto
permitindo uma determinada flexibilidade e assim fazendo com que Diniz possa utilizá-lo de uma forma um pouco mais livre dentro do próprio campo. Último reforço contratado pelo Vasco até o presente momento, o zagueiro Carlos Cuesta desembarca entre domingo e segunda-feira para vestir a camisa e reforçar o elenco do Vasco nessa temporada. O acerto está feito e a expectativa agora se volta para o passo seguinte: finalizar a regularização do jogador para que ele possa estar apto a entrar em campo o quanto antes. Em paralelo, a diretoria segue no mercado com a missão clara de buscar alguma outra oportunidade que seja importante e que possa também estar presente junto às características buscadas e alinhadas com o técnico Fernando Diniz no seu trabalho atual e que permita também com que o Vasco consiga evoluir em determinados setores do campo que ainda tem deixado a desejar. A equipe ainda necessita de muita firmeza, atrás de transformar algumas boas atuações em definitivamente partidas ganhas, e a chegada de um zagueiro que possa permitir também com que a mudança de patamar possa acontecer e que o Cruz Maltino consiga evoluir, em especial no setor defensivo, que tem sido bem carente desde o fim da temporada de 2024, pelo menos quando o Vasco já apresentava alguns sinais de uma defesa extremamente vulnerável. Passou a se repetir durante a janela de 2025 até o presente momento. Enquanto reforça também em paralelo a equipe profissional, o Vasco também tem buscado algumas jovens promessas no mercado de transferências sul-americano, e o clube recentemente conseguiu acertar a chegada de uma promessa para o futuro, Santos Torrealba, jogador meio atacante que atua preferencialmente pelo lado esquerdo e que soma 20 jogos como profissional pelo Zamora da Venezuela. O jogador é uma das grandes promessas da seleção venezuelana e por isso passará a integrar de forma inicial a equipe sub-20 do Vasco na busca por se desenvolver e quem sabe no futuro subir ao profissional. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.